Aleluia, aleluia. Agora sim, ao vivo para todo o Brasil. Vocês sabem que pregador pentecostal é assim, não? Pega o microfone na mão, vê uma câmera, já muda o tom de voz, vocabulário já desce assim, que é um negócio fenomenal. Não é mais ou menos assim, não? Eu percebo que é assim, né? Então, agora é oficial. Vamos lá, todas as aulas serão gravadas, tá bom? Para que, inclusive, numa ocasião que seja impossível, né, de estar na aula por conta de, sei lá, uma enfermidade, trabalho, ou até mesmo trânsito, alguma coisa desse tipo, vocês não percam nenhuma aula, nenhum conteúdo, tá? Então, nós vamos ter um canal aí no YouTube, onde vai ser jogado no grupo, né, que será formado da turma, no WhatsApp. Então, as aulas serão todas elas postadas lá. Mesmo aqueles que participarem da aula, ainda a gente recomenda que assistam de novo, né? Porque 1h30, mais ou menos 1h35, nós vamos ter de aula real, fora atrasos, intervalos e tudo mais. É o conteúdo que a gente vai ter, no caso, no dia da aula, né? Então, 1h35, irmãos. Olha só, se for numa segunda noite assim, com a mente um pouco cansada, a gente vai deixando fugir algumas informações. Ainda que se concentre, fique olhando para o professor, querendo anotar alguma coisa, mas pode ter certeza que essa 1h35 não fica armazenada na memória, né? E aí a gente tem esse recurso para que a gente possa estar revendo e aí sim absorvendo melhor o conteúdo. Quem sabe 100%, né? Então é um dos recursos que nós vamos ter no curso teológico, entre outros aí, para facilitar essa questão do aprendizado, tá? Nós vamos ter alguns recursos pedagógicos, né, como o próprio quadro branco, slides em PowerPoint. Então a gente vai dar todos os recursos pedagógicos para que vocês possam absorver aí, tá bom? Então a gente vai ao máximo saturar vocês da palavra de Deus. Vai ser um negócio assim que vamos sair aqui meio retangular, parecendo Bíblia ambulante assim, ó, cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. E aí, amados, enquanto eu for falando, lendo, vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Que também esse será um perfil nosso, né? As aulas não é aquele negócio onde o professor fica falando 1h30, 1h e pouco. Não há quem aguente, né? Então, bom é essa dinâmica, onde vocês participam, dêem opinião, levante a mão, fala, não, mas isso aqui eu não entendi e tal. Então, embora a gente tenha poucos alunos, mas que vocês possam estar participando, fiquem à vontade. Agora perguntem, eu peço, aquilo que está sendo discutido, né? Pertinente àquilo que está sendo falado. Senão a gente desvia o assunto, aí vai falar de outras coisas que talvez não contribua para a compreensão. A gente faz aquela saladinha, né? E às vezes essa salada ela não contribui para o aprendizado, tá? Mas fiquem à vontade aí, participem da aula. Então vamos lá, na página 2 está lá, matéria Pentateuco, que é a matéria que vai ser introduzida agora, né? Não oficialmente. Na próxima aula sim, a gente aí vai começar como é o cronograma, o programa da matéria, mas a gente já vai dar uma pincelada, tá? Capítulo 1, que é a introdução. E aí a gente vai falar sobre a Bíblia, né? Então diz assim, a prova concludente do amor divino encontra-se no fato de que Deus se revelou ao homem. E essa revelação ficou registrada na Bíblia. Todos estão acompanhando aí, acharam? Então vamos lá. Nascida no Oriente e revestida da linguagem, do simbolismo e das formas de pensar tipicamente orientais. Isso aqui é interessante, irmão. Principalmente o Antigo Testamento. Olha que coisa curiosa. Principalmente o Antigo Testamento. Há frases, há declarações que quando nós lemos, para nós tem um significado. Mas não quer dizer que é o mesmo significado para os irmãos, para as pessoas que lá estavam naquela época. Porque tem frases, tem palavras, tem ideias que, embora seja traduzida e seja a mesma palavra que a gente entende, eu vou dar um exemplo. A gente vai estudar isso em hermenêutica, que eu julgo ser a matéria, uma das matérias principais do curso. A hermenêutica ela vai nos dar ferramentas para que a gente interprete toda a Bíblia e também possa lidar com todas as outras matérias. Então, na hermenêutica, nós estudamos, inclusive, sobre expressões idiomáticas. O que isso quer dizer? Que existe expressão que só faz sentido naquele idioma. Quando vem para outro idioma, ela perde o sentido, né? A tradução precisa ser fiel e traduzir de fato palavra e termo com termo. Mas o significado já não é o mesmo. Tem um texto em Provérbios,
esse texto, ele é interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, se vocês quiserem abrir a Bíblia comigo, para a gente já ir acompanhando aqui, porque a dinâmica é essa também, né, irmãos? A gente tem um material didático, mas a nossa matéria principal, né, matéria que eu digo material, é a Bíblia Sagrada, tá? Então, é daqui que a gente vai extrair sempre que for afirmar alguma coisa assim, doutrinariamente, e alguma ideia, algum conceito. Tendo na Bíblia referência, a gente vai e busca lá. Deixa eu ver, se eu não achar, eu cito, tá bom? Decora o texto. E diz: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como me veio na mente agora, não foi o que eu tinha. Eu também estou tentando descobrir, não é? Mas a gente descobre, né? Deixa eu ver se é 29:11. 29:11. Na verdade, esse texto e esse exemplo eu pego quando a gente vai falar sobre a hermenêutica mesmo, né? Como não é o caso de hoje, mas me veio aqui o exemplo na mente. Ainda que eu não ache agora, depois eu posso achar para vocês, tá bom? Mas é exatamente isso que está escrito que eu estou falando. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E aí eu pergunto para vocês, vou recitar de novo. Bom, é 25:11. Isso, Provérbios 25:11. E aí eu já vou exemplificar isso que eu disse para vocês. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vocês acharam aí? Tá? Então olha só. A minha pergunta para vocês é o seguinte: que sentido faz ouvindo esse versículo para vocês? Qual é o sentido? Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. O que vocês entendem por isso? O que traz significado? Não fica um pouco vago? Um pouco difícil, irmãos? Olha para mim aqui, ó. Sim ou não? Não fica vago? Não faz sentido, não encaixa a expressão. Como maçã de ouro em salva de prata. Para nós já é estranho isso, né? O que seria uma maçã de ouro em salva de prata? E que relação tem essa maçã de ouro em salva de prata com a palavra dita ao seu tempo? Percebe como é algo obscuro para nós? Por que é obscuro para nós? Mesmo estando no português. Porque essa palavra, essa expressão foi usada num contexto onde isso era entendido claramente, não precisava de explicação. A verdade, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita para um público dentro de um contexto cultural, tá certo? E para eles não precisava explicar nada. O que foi escrito, foi escrito. O que era exemplificado, como Jesus falava das parábolas, era o cotidiano deles. Então não precisava daquela interpretação, era o idioma deles, né? Era a região, a geografia, onde eles estavam lá, dentro, né? Eles viviam lá. Mas para nós é tudo muito distante. É distante o próprio lugar, a geografia, é distante a cultura, é distante a língua, é distante o tempo histórico, é tudo distante. Então nós precisamos de interpretação, tá certo? Não é só porque está no português, se para nós não, então é só ler aqui como eu leio qualquer outro livro, não. A Bíblia ela é totalmente distinta, entre outras peculiaridades, nisso aqui também, né? Então é por isso que a gente precisa investigar, é por isso que a gente precisa... isso aqui tem o mesmo sentido que tem para mim hoje? Antes que eu explique aqui, que de fato é hermenêutica que eu vou ir a fundo nisso. Mas, por exemplo, quando os irmãos ouvem assim, fulano vive numa mordomia. Vou pegar o senhor, irmão Antônio, se me permite. O irmão Antônio vive numa mordomia. O que vocês entendem, irmão? Como que ele vive? Vida boa. Vida boa, regalada. Mais o quê? Sossegado. Sossegado, balançando na rede, tomando água de coco, comendo camarão. Não é essa a ideia? Fulano vive numa mordomia? Nós temos, não no nosso curso, mas no bacharel, a gente vai ter uma matéria aí chamada mordomia cristã. Então essa palavra mordomia tem um significado nos dias de hoje, não é? Que é justamente isso, uma pessoa que vive tranquila, regalada, pessoa que vive no bem bom, como diz na minha terra. Só que a mordomia, biblicamente falando, esse termo mordomia é justamente o contrário. Olha só, porque a mordomia vai falar do serviço,
é o serviço do mordomo. Então não é aquele que vive sendo servido. A mordomia cristã é justamente aquele que vive em um serviço. Ele é o mordomo. Paulo disse em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer-se que haja no ministro, né, que seja fiel. Então ele colocou duas expressões, ministro e dispenseiro. E o dispenseiro, na língua original, que nós vamos estudar também a hermenêutica, né, que se chama de exegese, onde a gente extrai da língua original, que a gente tem uma riqueza muito maior do significado do texto bíblico, quando a gente recorre ao original, a gente vai ver que a palavra ali é justamente mordomo, o dispenseiro, que cuida da dispensa, né? É o oikonomos, aquele que governa, tá certo? A casa, né? Oikos, ecos, oeco, ecologia, quer dizer o cuidado da casa, né? Essa casa macro que é a terra, né? Nomos, o senhor bem sabe que é porque é uma área técnica, né? A norma, a lei, né? Então o governo da casa, ou seja, é o mordomo. Então nós temos que ser mordomo. Então percebe que há um significado da palavra chamado de palavra denotativa, a denotação da palavra. Então ela significa isso quando foi criada. E hoje tem a conotação da palavra, porque a língua é viva, as línguas são vivas. E elas vão mudando ao longo do tempo seu significado. O próprio português, se a gente pegar aí algumas expressões que há 30, 40 anos queria dizer alguma coisa, hoje ela tem outra conotação, outro significado, e a mesma palavra não mudou, né? Então todas essas questões, para nós, ela é importante, é fundamental, porque aí vai nos dar recurso para que a gente entenda a palavra de Deus como ela é, não como a gente acha que é. Vocês vão se formar, pode ser fundamental teologia, médio teologia, bacharel teologia, mestrado, doutorado, PhD, DD, que é o doutor em divindade, tudo isso tem, graduação até umas horas, né? Certificado. Jamais vocês vão conseguir se formar em axiologia, não existe. Axiólogo não tem essa formação. Ah, eu acho. Não tem essa possibilidade, eu acho. Então nós vamos ter que ter base, irmãos, tá certo? No mínimo escriturística, no mínimo da própria língua, ou da cultura, ou da arqueologia, ou da história, tá certo? De alguma maneira nós vamos extrair daquilo que é base para nós. Não há espaço na teologia para achar nada. A gente precisa pelo menos ter uma base para que a gente argumente aquilo que a gente pensa ser. Então a questão é, só para ver a importância, ó, como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Para nós o negócio ficou obscuro. Mas olha só como uma simples explicação já vai esclarecendo tudo. Então para eles era tranquilo. Maçã, primeiro aqui, não é a maçã como nós conhecemos como maçã. A maçã para eles é laranja. Tá certo? Laranja. Por que maçã de ouro? Porque a laranja ela é dourada, né? Amarelinha. Então eles chamavam laranja de maçã de ouro. Salva de prata. Então vocês imaginem, irmãos. Ó, agora isso é importante. Olhem para mim aqui que coisa interessante. Quando nós estudamos aqui a cultura, é preciso que a gente tente visualizar o ambiente que eles vivem. Não, a gente está falando de deserto, a gente está falando de aquela área lá que hoje é conhecida como Palestina, o Oriente Médio, calor até umas horas, né? Então imagine esse ambiente de calor, esse ambiente que um copo d'água, um suco de laranja, é uma imagem que dá o quê? Alívio, refresco. Então imagine a cena, alguém indo em direção a outra pessoa que está com calor, né? A pessoa está sedenta, alguém indo em direção a ela com uma bandeja de prata, e em cima dessa bandeja uma fruta, a imagem já é bonita, dourada, que seria a laranja, e essa fruta irá inclusive refrescá-lo, matar a sede, ou pelo menos amenizar a sede. Olha a ligação que a gente faz. Então como essa imagem, como esse ato, como essa fruta, como essa imagem e como essa ocasião vai trazer alívio para aquela pessoa que vai receber essa fruta, essa laranja, para aliviar a sua sede, assim também a palavra dita ao seu tempo traz às pessoas esperança, refrigério, alívio. Fez sentido agora? Percebe?
Então, para nós, essa simples explicação é necessária para que a gente entenda aquilo que o autor quis dizer na ocasião. Para eles, não. Vocês percebem? Simples explicação, coisa básica, sem se esforçar muito, a gente já chega muito próximo daquilo que o texto quer dizer. Tá bom? Então, a gente precisa atentar para isso aí. Só um exemplozinho, né? De hermenêutica, a gente vai a fundo nesses negócios. E eu acho que a gente vai se surpreender quanta coisa, irmãos, que é dita em púlpitos. Quanta coisa a gente fala e acreditava. E quando a gente vai ver, nossa, mas não tem nada a ver, né, irmão André? Eu digo, é verdade, não tem nada a ver. E aí tem muita gente dizendo falando aquilo que Deus não disse. Qual é o perigo de falar o que Deus não disse? É que Deus não se compromete. Né, irmão? E gente citando a Bíblia. O citar a Bíblia automaticamente não quer dizer que a gente está expondo aquilo que Deus disse. Então nós falamos muita coisa e Deus não disse nada daquilo que a gente fala, mesmo pegando um texto bíblico. Porque pegar um texto bíblico fora do seu contexto bíblico gera o quê? Um pretexto. Né? É uma máxima que tem, né? Eu acho que desde o seminário lá que o senhor fez, eles já tinham essa máxima, né? Um texto fora do contexto gera pretexto? Não é isso? Então a gente vai precisar tentar ver isso aí. Vamos continuar aqui na leitura, onde nós paramos. Então, o simbolismo das formas de pensar tipicamente orientais, a Bíblia tem, não obstante uma mensagem para a humanidade toda, qualquer que seja a raça, cultura ou capacidade da pessoa. Contrasta com os livros de outras religiões porque não narram uma manifestação divina a um só homem, mas uma revelação progressiva, arraigada na longa história de um povo. Outra questão que nós vamos estudar, a história desse povo chamado de hebreu, tá certo? Mais conhecido como judeus. Então nós vamos ver essa história, e a revelação de Deus, irmão, é progressiva, é gradual. Tem coisas no Antigo Testamento que, embora o povo de Deus praticasse, não era a vontade plena de Deus. Só que a revelação de Deus foi dando paulatinamente, pouco a pouco, de uma forma gradual, foi crescendo, né? Então há muita coisa que Deus tolerava no Antigo Testamento e não era a sua vontade plena. Só que aquele povo estava sendo preparado para receber a plena revelação de Deus, que é o Novo Testamento. Ali está a vontade de Deus. E especificamente em uma pessoa, né? Reside uma pessoa. Amados, a gente diz que nós temos a verdade, não é? Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto, mas nós temos a verdade, e o que é verdade? Fizeram essa pergunta lá no Novo Testamento. E o que é a verdade? E Jesus não respondeu para o rapaz que fez, o cidadão que fez. Aliás, não era nem cidadão, acho que era uma autoridade lá, né? Né? O que é a verdade? E Jesus não responde imediatamente para ele, mas Jesus responde para os seus discípulos no capítulo 14 de João, verso 6. Eu espero vocês abrirem a Bíblia para conferir o texto que eu estou dizendo aqui, só para a gente acompanhar na Bíblia. A não ser que vocês saibam exatamente de cor e queiram recitar, aí não tem problema, a gente nem recorre à Bíblia. Né? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Então a verdade de Deus não está, olha só, não está plenamente revelada em um compêndio de escrito que é a Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus e não é a revelação de Deus. Eu estou dizendo que a verdade de Deus não está compactada em um livro. A verdade de Deus é uma pessoa, que é o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, artigo definido, né? Não é indefinido. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma vida. Ele disse, eu sou a vida. Então são artigos definidos, não é isso? Então o que é a verdade? É o próprio Cristo. É o próprio Jesus. A verdade de Deus é uma pessoa, não é um conjunto de doutrinas. Tá certo? Mesmo porque, meus amados, que confusão que dá, né? Com esses crentes que tem a mesma Bíblia e cada um pensa do jeito que quer e bem entende. Não é não? É um negócio assim, terrível. Mas como que pode? É uma Bíblia só, e como que pode tanta divergência, tanta briga doutrinária, tanta confusão? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não procura pegar a Bíblia e encaixá-la em Cristo, porque tudo se converge a Ele. Certo? Cristo é a maior revelação de Deus, é a plena revelação de Deus. Nós vamos ter uma matéria chamada Cristologia.
onde nós vamos estudar a pessoa de Cristo, sua dupla natureza, né? E aí a gente vai perceber que Jesus é o máximo de Deus para a humanidade. O máximo que Deus se aproxima da humanidade é através de Jesus, porque não tinha como nós, pecadores, contemplar Deus, a Trindade, face a face. Moisés desejou isso, mas Deus disse, não, não é possível, porque quem me contemplar face a face morre logo, é fulminado, não tem como, é muita santidade, né? É muita glória, é Deus, não tem como um serzinho, um ser humaninho igual nós, se aproximar desse Criador tão imensurável. E aí o que Deus fez? Se fez homem, e como homem se aproximou de nós. Olha que coisa interessante. Então quem é Jesus? A gente vai tratar isso em Cristologia de uma maneira mais profunda. Quem é Jesus? É Deus como era, e o ser humano como deveria ser. Há dois paradigmas em Cristo, o paradigma humano e o paradigma divino. Olha que mistério, irmãos. Dá para de uma forma lógica tá conciliando isso? Não dá, não tem como. Como um mesmo ser pode ter duas naturezas em si? Não tem como, mas Jesus tem. E como que eu explico isso? Não se explica. Isso é mistério, isso não se explica, né? Aí a gente parte para aquela teoria do Chicó. Como que é? Não sei, só sei que é assim. Ninguém sabe o que é o Chicó, não, meu Deus do céu? Não, vocês não assistem não, né? Essas coisas, vocês são crentes, né? O professor é mais ou menos assim, então ele fica assim, um bocado de coisa aí que não tem que ficar. Professor, é interessante que você falou, que permite. Fique à vontade, meu irmão. Quando uma pessoa sobe ao púlpito e pega o microfone e prega, parece que nós entendemos que ele está com a verdade. Exato. É isso. No modo geral hoje, então posso dizer que nem todos. Só porque ele expõe a Bíblia citando, né, Antônio? Citando, a gente... Não quer dizer que ele está citando de fato como é aquilo que Deus intencionou. Essa que é a questão. Aí é o grande perigo. Aí que é necessário critério. Aí que é necessário discernimento doutrinário. E isso só vem pelo estudo, por examinar a Bíblia. Então essa é a questão, né? Porque a gente ouve muita gente ir recitando Bíblia. E temos aí que é metralhadora de Jeová, né? Cita versículo atrás de versículo, um não tem conexão com o outro, é tirado fora do contexto, e aí não tem o significado. Eu posso, é igual, irmão, nós tínhamos uma prática, eu não sei se tem mais, eu estou talvez meio descontextualizado com algumas práticas dos cristãos, eu acho. Mas eu me lembro que 15, 17, 18 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que a gente tinha muito isso, aquela chamada caixinhas de promessa. Vocês lembram disso? Lembro. Ia lá, né? O Senhor fala comigo. Só promessa mesmo, só tinha promessa. Coisa boa, positiva. A repreensão não tinha nada, era muito difícil, né? Então tinha aquela caixinha de promessa. E aí as pessoas pensam que deve se lidar com a palavra de Deus dessa forma, onde você vai lá, o Senhor fala comigo, e você abre aqui, escolhe lá um texto, né? É igual aquela história que o rapaz ele estava desgostoso para a igreja, onde estava. E ele disse, Senhor, eu não quero mais congregar nessa igreja, eu quero sair daqui. Mas ele quis dar uma de espiritual, ele disse, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Aí abre, a Bíblia, né, faz isso, né? Então o Senhor fala comigo, aí abre a Bíblia aqui. Aí cai naquela passagem onde o Davi estava se lamentando por conta do seu filho que tinha morrido, né, Absalão. E ele exclamando, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ele disse, pronto, já sei o que Deus quer de mim, vou abrir um salão. Então, veja só que perigo. Né? A gente lidar com a Bíblia assim, não é assim que a gente lida com a Bíblia. Então, o curso teológico ele tem essa proposta, que a gente tenha ferramentas adequadas para que a gente investigue a palavra de Deus. O próprio Cristo disse que lá em João capítulo 5, verso 38, se não me falha a memória, se vocês quiserem conferir, porque esse é o 39, acho que é 39, né? João 5 e 39. Esse é o exercício que nós vamos fazer diariamente nas aulas. Ou seja, falamos alguma coisa, tem texto bíblico, vamos recorrer a esse texto bíblico. Está dentro do contexto do que o professor está falando, então vamos questionar esse negócio, tá certo? Então toda vez que eu falar alguma coisa, você, opa, é isso mesmo. Quem fazia isso, irmãos, eram os bereanos, né? Capítulo 17, verso 11,
Diz isso, que Paulo pregava e os bereanos, que eram mais prudentes do que os outros, que ouviram Paulo e não fizeram isso, porque confiaram no Paulo. Paulo era um homem sério, não era, irmãos? Um homem de Deus, né? Uma pessoa usada pelo Espírito Santo, mas ele ainda, assim, para os bereanos, era passível de passarem por um crivo, e um crivo bíblico. Então, todo ser humano, ele precisa ser provado diante das Escrituras Sagradas, tá certo? Ainda que você saiba, não, é um homem sério, é uma pessoa dedicada, é um homem de Deus, mas cuidado, ninguém é absoluto. A palavra de Deus é absoluta, nós somos relativos, nós relativizamos a palavra de Deus, né? Então é por isso que nós, todas as vezes que ouvimos alguma coisa, a Bíblia está escrita assim mesmo. Ainda que Deus esteja sendo usado por aquela pessoa, inclusive através de sinais e outras coisas. Amados, uma coisa que nós pentecostais precisamos corrigir urgente. Não é porque Deus usa uma pessoa com os dons carismáticos que Deus aprova tudo quanto essa pessoa fala e faz. Há um abismo enorme para isso. Porque Deus usar automaticamente não é o crivo de Deus para aquela pessoa. Nem sempre Deus aprova uma pessoa que Ele usa. Quando Deus usa, não é por mérito de ninguém, é por graça. Tá certo? Que mérito houve, por exemplo, naquela jumenta que foi usada por Deus? Vocês percebem? Né? Então, inclusive o homem, o tal do profeta Balaão lá, estava todo desvirtuado, e Deus precisou usar. Então, Deus usa qualquer um, inclusive animais, muito mais homens. Não é? Agora tem que ter cuidado, né? Porque Deus usa uma pessoa, que essa pessoa ela é absoluta naquilo que ela fala, que ela faz, que ela pratica. E a gente tem visto um monte de absurdo por aí, coisas assim, absurdas mesmo. A gente fala, como que pode a pessoa acreditar num negócio desse? Como que pode a pessoa fazer isso, acreditar nisso, seguir esse conselho? É por conta disso, por conta de que a pessoa de alguma maneira é usada em alguma ação extraordinária, que as pessoas entregam logo a alma para essa pessoa, né? Entrega logo a vida eterna, entrega logo as suas decisões. E aí é por isso que a gente tem visto aí um monte de vida arrebentada, e ainda colocando a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. São homens, são pessoas que elas se equivocaram e deixaram inclusive o temor de Deus, não buscando na sua palavra e não se preocupando com a exposição da palavra. A gente precisa ter cuidado. Mas eu pedi aí um texto que foi João 5:39, não é isso? Examinar as Escrituras? Isso. É isso? Pode recitar, irmão, por favor? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, examinai as Escrituras. Jesus não disse apenas leiam as Escrituras. Ele disse examine, examinar as Escrituras, porque vocês vão ter, ou vocês cuidam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia Sagrada não é para a gente lidar dessa forma, superficialmente, lendo superficialmente. Ela precisa ser examinada. O examinar é algo mais minucioso, cuidadoso, criterioso. Tem passos, não é? Tem maneiras de fazer isso que são, inclusive, técnicas também. Porque é interessante que tem pessoas que ainda pensam isso. Em teologia, a gente ouvia demais isso. Graças a Deus, isso tem diminuído bastante. Esse preconceito, e tinha uma fala assim: quem faz teologia se esfria, teologia desvia, não é? E para mim é o absurdo, é o cúmulo do absurdo. Como que pode o estudo bíblico, a palavra de Deus, sendo investigada, como que ela pode me desviar de Deus? Isso para mim é uma contradição enorme. Não tem como, só se for uma teologia, a teologia errada, mas a teologia biblicamente estudada corretamente, debaixo da oração, buscando a presença de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, isso não tem como, ela me aproxima muito mais de Deus, não é? Então as pessoas falavam isso aí, não estuda teologia não faz teologia não, que você vai se desviar. E a Bíblia diz o contrário: faça teologia, examine as Escrituras, né? Vocês vão ter mais critério, inclusive, e avaliar se vocês estão indo pela vida eterna. Não tem como, irmão. Então a palavra de Deus, ela nos alimenta. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, vai fazer 19 anos que eu estudo sistematicamente a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho consciência que eu sou pecador. Mais eu tenho a noção de que eu preciso desesperadamente de Deus e dependo dEle. E jamais posso deixar o caminho da oração. Quanto mais eu entendo a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu percebo que eu estou aquém da vontade de Deus, né? Então, para mim é um paradoxo assim, sem também esse negócio
É um preconceito, né? Mas onde que nós estávamos, então? Sobre examinar as Escrituras, né? Porque nós estávamos lendo aqui no nosso texto a respeito da... Parou na história do povo. Isso, de estudar a história desse povo, revelação progressiva e toda essa compreensão que a gente tem que ter, né? Deus revelou-se em determinados momentos na história humana. Diz C.O. Gilles, que é um teólogo, não se pode entender a verdadeira religião sem entender-se o fundo histórico por via do qual nos chegaram estas verdades espirituais. Então, de onde veio esse negócio de Bíblia Sagrada? De onde veio essas doutrinas, esses ensinamentos, essas crenças? De onde veio? De onde se originou tudo isso? Quem é esse povo Israel? Quem é esse povo que se diz igreja cristã? Tem muitos que não sabem nem a origem da sua denominação, irmão. Que tem 50 anos, 60 anos, 100 anos, 500 anos de história. Eles não sabem nem a história da sua denominação. E para mim isso é horrível, né? Eu me lembro, em 2001, aproximadamente em 2001, eu trabalhava prestando serviço para a prefeitura de São Paulo, e tinha um rapaz, era uma equipe que a gente tinha, né, na área da saúde, éramos agentes de saúde, na época da dengue mesmo, acho que foi isso aí, 2001, né? Teve aqueles focos e tal. E aí um rapaz, ele pertencia à Igreja Católica Carismática, que estava também surgindo aí nesses meados aí de 2001, muito forte, né? Igreja Católica no movimento carismático. E ele falando uma coisa ou outra, e eu fui falando para ele, olha, você conhece a história da sua igreja? Você sabe que é assim, assim, assado e tal e tal. Ele se espantou, olhou para mim e disse assim, você conhece mais da minha igreja do que eu mesmo. Eu falei, olha aí, você nem sabe onde está pisando, procura saber onde você está pisando, procura saber a história de tudo isso aí, né, irmão? Então é fundamental que a gente saiba a história de onde nasceu, de onde veio tudo isso. Não surgiu do nada, a igreja aí tem 2000 anos. Tem gente que está vindo agora e acha que pode fazer uma nova teologia, né, que quer inventar a roda, reinventar a roda. Não, amados, tem uma teologia que tem 2000 anos, a gente precisa respeitar isso, né? A gente precisa pegar o que de fato é bom e conservar isso. Então tem gente aí que vai assim desconsiderando, acha que a sua igreja é a única. Não, tem 2000 anos aí para trás. Vamos aprender com a lição da história para não repetir os seus erros. Então história bíblica é um negócio também essencial para que a gente entenda isso aí, tá bom? E quem são esse povo que trouxe a revelação de Deus? Porque se vocês não sabem e não tem nenhum problema em não saber, porque a gente está aqui para isso, né? Para saber o que não sabe, que a igreja nasce judaica cristã, né? Então são os judeus ali que são alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo vem sobre os judeus primeiro, não é isso? E aí depois vem alcançando os gentios, todos os povos, mas nasce assim judaica cristã. E aí a gente precisa inclusive ter a noção disso. Vamos lá, amados, continuar a leitura aqui. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, escritos por 40 autores aproximadamente, num período de 1500 anos. Não obstante, nela se desenvolve um único tema, que une todas as partes, a redenção do homem. Então vamos lá, a Bíblia não é um livro só, é uma coleção de 66 livros, pelo menos na nossa divisão, tá? O judeu lida com isso de outra forma. Escrito por mais ou menos 40 homens, mais ou menos porque tem uns livros que são anônimos e a gente não sabe ao certo, mas no mínimo 40 são conhecidos, né? 40 homens, num período de 1500 anos. Então quem escreveu o Gênesis até o Apocalipse, isso dura 1500 anos, para todos esses livros serem escritos. Ou seja, épocas diferentes, né? Localidade diferente, gente totalmente diferente. A gente tem autores, irmãos, assim, que não tem nada a ver um com o outro, não se conheciam muitos deles, não viviam na mesma época. A gente pega o Moisés, por exemplo, um estadista, um legislador, né? Moisés é uma pessoa assim fenomenal, uma capacidade extraordinária. O cara pega, desculpa aí o termo cara, né? Irmãos aí acham que estou pecando, né? Tem que falar o santo homem de Deus. Então, o santo varão de Deus, chamado Moisés, ele pega um povo escravo, olha só, depois de 40 anos, na outra ponta, entrega uma nação, com legislação, com leis
formada. Vocês acham que isso é coisa pouca? Moisés é uma pessoa na história assim, excepcional, na história humana eu estou falando, não é questão só bíblica e teológica, na história humana. Aí você pega em contrapartida, de repente um profeta lá, que ele era muito simples, cuidava de boi, plantava figueira brava, ó, nem fruto não dava figueira, né? Como não dá, né? Que ele diz, eu não era profeta, nem filho de profeta, não tinha tradição, nada, Deus me tirou após o gado, e tal, e aquela coisa toda. Então você vê esse contraste, né? Daniel, outro homem importante, né? E a gente vê no Novo Testamento também uma série de homens. Paulo é uma pessoa assim, fenomenal na questão cultural, capacitada, poliglota, uma pessoa que tinha acesso livre aos governantes, né? Na questão jurídica, entendia demais, versava com os filósofos sem deixar nada a desejar, falava com todo mundo, era uma pessoa assim fantástica. Aí a gente vê também nesse mesmo conjunto, Pedro, uma pessoa simples, analfabeta praticamente, pescador. Então a gente vê esses contrastes, né? E a Bíblia, ela é coesa, ela é homogênea. Vocês sabem que para Deus usar uma pessoa, não precisa a pessoa ter toda uma formação, um know-how, não é, irmão? Deus usa até analfabeta, não tem problema. Mesmo porque vocês sabem que o Jacó era analfabeto. Vocês sabiam disso? O Jacó era analfabeto. Porque a Bíblia diz que ele amava Raquel e não lia. Não é verdade, irmão? Amado, eu tenho que descontrair, né? Senão vocês vão dormir aqui. De vez em quando eu tenho que soltar uma dessa, né? Então, a gente é espiritual, né, irmão Antônio? Mas de vez em quando a gente só para perceber se alguém está dormindo, prestou atenção na piada, riu, a gente só, opa, tá ligado? Então vamos lá, amado. A gente precisa entender essa dinâmica da Bíblia, tá bom? Mas ela então tem um tema único, né? O tema divide-se assim, na leitura aí, acompanhe por favor. O Antigo Testamento, o que ele vai falar? Sobre a preparação do Redentor, desse Messias esperado, né? Então todo o Antigo Testamento preparou o povo para a vinda de um Messias. Amados, havia uma expectativa tão grande para um libertador daquele povo, que essa nação de Israel esperou por séculos e séculos este homem, certo? Que era o chamado Messias mesmo, né? O enviado, o ungido, que isso é o termo grego, né? Messias, desculpa, isso é o termo hebraico, e equivalente ao termo hebraico é o Christos, que é o grego, mas quer dizer a mesma coisa, o ungido, o enviado. Então, todo o Antigo Testamento vem preparando o cenário e a mente das pessoas para que recebam o Filho de Deus, o Salvador e o Redentor. Então, todo o Antigo Testamento é esse preparo para que venha o Messias. E o que diz Gálatas capítulo 4, verso 4? Que Jesus nasce sob a lei, na plenitude dos tempos. Então Deus preparou, e a gente vai estudar isso em história bíblica, cultura, alguma coisa assim. A gente vai estudar que Deus, ele prepara como um berço, como a própria manjedoura, mas isso é o mundo, a mentalidade humana. Deus vem preparando ao longo da história, seja por via das contribuições de cada império, das culturas, das crenças. Deus prepara tudo, não é só o povo judeu. Deus usa de todas as culturas. Deus usa a cultura babilônica, a egípcia, né? Alguns pensam que a babilônica ela vem depois, mas na verdade a Babilônia ela nasce primeiro, antes do Egito, lá com Nimrod, no capítulo 10 de Gênesis, se não me falha a memória. Então Nimrod é o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro governante mesmo, né? Que ele forma o império. Então Nimrod é esse homem que forma lá, que é chamado de Babel, que posteriormente foi chamado de Babilônia. A gente vai estudar essas questões interessantes também, né? O Antônio, quando se fala em Palestina, fala, ué, mas Palestina não é um texto, não é um termo bíblico. É verdade, não tem, né? Como também a gente não vai achar Arábia, Iraque, né? Também não. Mas aí o interessante é isso, que a gente vai estudando a história bíblica, mas a gente vai fazendo esse link com hoje, para a gente se situar onde nós estamos. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que o Abraão, ele veio de Ur dos Caldeus, que é a mesma Mesopotâmia, que aparece lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Onde tinha os rios lá, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, que é a mesma Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Olha que coisa interessante. Então a gente vai fazendo
seguindo esses passos até a gente achar hoje. Então, onde é esse lugar hoje? Né? Aquele pedaço que a Bíblia diz que é tal cidade, onde é hoje? A Espanha. Aonde é hoje? É o Oriente Médio, em tal lugar. Né? Então, a gente vai tendo também todo esse conhecimento que eu acho interessantíssimo. Acho muito enriquecedor. Esse conhecimento que a gente vai juntando esses quebra-cabeça e a gente vai tendo um panorama, a gente chama de um pano de fundo histórico, onde vai contribuir para a gente compreender tudo isso. O curso bíblico, o estudo bíblico, ele proporciona isso, que a gente tenha uma compreensão macro, que a gente entenda um todo, não só um pouquinho, né, irmão? Aí vai se alargando não só o conhecimento, mas o entendimento, a compreensão. Pelo fato de nós termos mais materiais, cenário vai abrindo, e a gente vai enxergando, nossa, então não era só isso, não era só aqui, olha quanta coisa estava envolvida, olha como Deus foi trabalhando e usando culturas, línguas. Então quando Jesus vem, ele vem exatamente quando tinha que vir, nem antes e nem depois, na plenitude dos tempos. Deus preparou tudo, e a gente vai estudar isso nos evangelhos. Eu acredito que é a matéria que a gente vai dar mais ênfase, né? Quando Jesus vem, qual a contribuição dos gregos? Qual a contribuição dos romanos? Né? Os romanos, eles criaram aquelas estradas lá, irmão, que foi um negócio fenomenal para a propagação do evangelho, facilitou demais. Foi um negócio assim, foi proporcionado por Deus. E a cultura grega, então, a questão da reflexão, da literatura, isso contribuiu para o avanço do evangelho. Então a gente percebe que Deus está trabalhando na história, e a gente vai acompanhando o trabalhar de Deus na história, a gente vai se maravilhando. É um negócio assim, impressionante, né? Eu acho enriquecedor. Então bora lá. O Antigo Testamento fala da preparação do Redentor, os Evangelhos, a manifestação desse Redentor, e aí a gente vai estudar então a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, os Atos dos Apóstolos, que bem poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, depois a gente fala por quê. Ele é o único livro histórico do Novo Testamento, tá certo? Ele faz a ponte dos Evangelhos até a carta de Paulo, né? Ou as cartas de Paulo, todo o resto do Novo Testamento. Então, o livro Atos dos Apóstolos é um livro essencial para compreender o Novo Testamento e a história da igreja. Sem o livro de Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos de nada da igreja, né? Porque as cartas de Paulo vai doutrinando, corrigindo e tal, mas e a igreja? Como nasce? Como surge? Quais são os seus problemas? E principalmente para pastores e líderes, nossa, isso aqui é um material assim indispensável, porque ele vai ter um padrão, né? Como que eu sei como a igreja tem que ser? Vamos olhar lá para onde ela nasceu, o seu nascedouro, vamos ver o exemplo que ela deixou lá. A igreja de Atos era perfeita? Não, não era perfeita, mas ela tinha virtudes que delas devem ser imitadas. Tinha defeitos? Também tinha. E esses defeitos, então, esses erros, esses pecados, a gente então olha para eles para que a gente não possa repeti-los. Vocês percebem como é rico a palavra de Deus? A gente não precisa, porque tem um ditado que diz assim, errando, se aprende, né? Eu não concordo com isso, eu acho que é melhor aprender para não errar. Vocês não acham? Exemplo tem de sobra, né? Exemplo tem de sobra. Aos montes, não é, irmão? Então, o que nós temos na Bíblia é um material tão rico, e a Bíblia é um negócio, nossa, é fantástico em todos os aspectos. Quanto mais eu falo, eu me admiro. Eu me admiro comigo mesmo falando a respeito da Bíblia. Porque ela vem trazendo, os seus autores deixam os seus pecados lá registrados, irmão. Quem é o autor que vai escrever um livrinho com isso aí? Fala pra mim. Quem é? Ninguém, né? Os autores só colocam suas virtudes, né? Os seus acertos. Não, a Bíblia, os autores vão colocando seus erros, seus pecados morais, suas falhas. Está tudo registrado lá. E a própria Bíblia diz que foi deixado lá, registrado para que a gente tivesse aquele exemplo e não seguisse o bom e tivesse o exemplo mau para falar, tá vendo aqui o exemplo mau? Então não sigam. E a gente tem esse paradigma aí, tem pastor perdido, conselheiro perdido, gente perdida aí no caminho, porque não olha para a Bíblia, irmão. Porque Deus diz que está aqui o mapa. Vocês não olham para o mapa, fica perdido aí. Vai indo para um lado e tem que ir para o outro, né? Aí é um negócio doido. Então, Atos dos Apóstolos é a proclamação da mensagem, sim. O que você considera? Eu estou vendo uma visão minha, possivelmente. Mas hoje, nas grandes igrejas mesmo, o estudo parece que é deixado como um pequeno espaço, vamos dizer assim. Quantas construções os templos,
se pensa assim numa sala de aula. Parece que o estudo ele existe, mas não naquilo que deveria existir. Sim. Eu acho, eu não peguei a cultura judaica, mas parece que é o contrário. O que? Exato. É totalmente contrário. Ele prefere o estudo do que um culto, por exemplo. Sem dúvida. É isso? Não, o culto judaico é o estudo. É a leitura da Torá. O culto judaico é examinar as escrituras, não é? E é lógico que eu não estou dizendo que é para a gente voltar ao judaísmo na forma de se reunir, na forma de viver. Mas essa prioridade, isso continua sendo a proposta de Deus para a igreja. Tá certo? A gente tem os cultos, né? Chamado Martim da Vila. Canta, canta, minha gente. Não é não, irmão? 2 horas que se tem de culto, 1h30 é de cantoria. E quando coloca 30 minutos lá, acha-se que é suficiente, é muito para a exposição da palavra de Deus. Como o irmão Antônio bem disse, não tem outra proposta muitas vezes de um estudo mais adequado, direcionado, um estudo que seja proposital, não é? Tem lá uma escola bíblica muitas vezes tanto superficial, mal frequentada, com professores que talvez não sejam tão bem preparados como deveriam ser. Cultos de doutrina viraram em muitas igrejas, culto onde se passa um sabão no povo, onde se vai falar de coisas que não tem nada a ver. É uma tradição religiosa, denominacional, não é? Que vai tratar daquilo que colocam como doutrina, mas são usos e costumes, coisas pelas quais Jesus não morreu, tenha certeza. Ele morreu por outras coisas, né? Então, assim, está equivocado a proposta? Eu não tenho dúvida. E quando se deixa a instrução, aí, irmãos, Deus disse, o povo perece, sofre por falta desse conhecimento adequado bíblico. Então, assim, é prioridade, tem que ser prioridade. Uma igreja bíblica saudável e bíblica, ela tem que estar apoiada em um tripé. Toda igreja evangélica que se preze o nome evangélica, quer ser bíblica e saudável, ela tem que estar apoiada em um tripé. Ela tem que girar em torno desse tripé. Qual é esse tripé? Ensino bíblico, sistemático, sério, tá certo? Também tem que ter um tripé chamado de família. Precisa dar ênfase, irmãos. A vida familiar, criação de filhos, vida conjugal, administração doméstica, economia, né? E deve dar prioridade também a missões, sejam elas urbanas e transculturais. A igreja que não está apoiada nesse tripé, ela não é uma igreja bíblica saudável. Não é. O que eu entendo, ela não é. Eu não estou dizendo que ela tem que fazer uma dessas coisas. Eu estou dizendo que ela existe e ela só será saudável e bíblica se ela dá ênfase às 3 simultaneamente. Certo? O dinheiro que se deve dispensar para missões, para a questão familiar e para o ensino bíblico, a energia que se deve dar para missões, para o ensino bíblico e para a família, o esforço, a intenção, o tempo, tem que ser dado simultaneamente, igualmente para todas essas 3 áreas da igreja, porque delas derivam todas as outras. E se essas não forem bem resolvidas, nós vamos estudar isso em eclesiologia. A gente vai ter uma matéria adequada para cada coisa. E aí, então a gente percebe que a igreja vai saindo de um propósito, e ela vai se tornando sonhos humanos, realizações humanas, capricho dos seus líderes, né? Que muitas vezes se apropriam, achando que a igreja é deles, e aí se perde o propósito, porque a igreja ela tem uma natureza, ela tem uma missão. A natureza é o próprio Espírito Santo que gera a igreja, porque a igreja, como nós entendemos biblicamente, são todos aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, né? A igreja ela é una, ela é santa, ela é apostólica e ela é católica. O católico assustou um pouco, eu sei, né? Mas é assim, ela é uma só. Só existe uma igreja, não existe 2, 3 igrejas, isso não existe, né? Não tem como, a igreja é uma só, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar mutilado, tá certo? E a gente já vai discutir alguma coisa sobre os desigrejados que acham que podem viver o evangelho fora da comunhão. Eu não estou falando dentro de uma denominação especificamente, mas vivendo em grupo. Gente que fica isolado, é o que diz o Provérbios capítulo 18, verso 1.
aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Nós somos seres gregários. Nós vamos estudar tudo isso aqui em cada... Eu estou fazendo aqui um apanhado geral, mas vai ter matéria específica para cada ponto que eu estou colocando aqui, né? Então a gente vai chegar nessas discussões. Olha que coisa boa, não é, irmão? Chega, me deu vontade de continuar o curso, só por essas propostas aqui. Eu sou suspeito de falar, não dá, né? Mas vamos lá. Então, Atos, a proclamação do Evangelho do Redentor, as epístolas, que é a explicação da obra do Redentor, né? As questões doutrinárias, as epístolas, elas são essenciais, porque Paulo é que traz o dorso, ele traz a coluna doutrinária do Evangelho. É Paulo nas suas 13 epístolas, tá certo? Então a doutrina, como que a igreja ela é fundamentada em quais ensinamentos? Vamos estudar as cartas de Paulo, que no mínimo são 13, fora as outras, né? As chamadas epístolas gerais, que são as epístolas de Pedro, as epístolas de João, 2 de Pedro, 3 de João, o próprio Hebreus, que não se tem um autor conhecido. Tem gente que quer colocar, mas tem uns desconhecido e a gente vai ficar na proposta de desconhecido, porque aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Outra máxima que se tem aí, né? Só jargão eu estou colocando hoje aqui, tá bom? Então, a explicação da obra do Redentor, e Apocalipse, que é a consumação da obra do Redentor. Irmãos, Apocalipse, tem crente, eu já ouvi falar, eu não leio Apocalipse não, porque eu tenho medo. Chega a me dar medo, né? Aí outros dizem assim, além de eu ter medo, ainda não entendo nada. Não é verdade, irmão? Aí diz assim, nossa, Apocalipse é um livro complicadíssimo. Não, não é não. Nós vamos estudar e nós vamos ver que não é esse bicho de 7 cabeças, embora tenha lá um bicho lá de várias cabeças, mas não é essa complexidade toda. O que falta é estudo adequado, é nós entendermos aquilo que precisa ser entendido, né? Então o que é simbólico é simbólico. Se tem alguma coisa literal, então vamos ver o que é literal, porque quando a gente pega o que é literal e coloca como simbólico, a gente pega o que é simbólico e considera o que é literal, aí vira uma confusão mesmo. Aí não se entende nada. Aí cada um chutando para tudo quanto é lado. Mas o livro de Apocalipse foi escrito exatamente com aquelas metáforas, figuras, símbolos, porque os crentes da época entendiam. Olha que contradição. E hoje? É justamente os crentes que não entendem o Apocalipse. Vocês percebem a necessidade que a gente tem então, né, de estar entrando nessa empreitada teológica? Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? Pode fazer, não? Ninguém tem uma pergunta fácil e rápida? Senão eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Fique à vontade, irmãos. Dentro da matéria. Depois a gente vai tirar as dúvidas do curso. Estou falando aqui até porque eu expus. Até que pode falar, minha amada. É que eu tenho dificuldade em ler assim a Bíblia e saber o que está dizendo aquela. Entendeu? Sim, entendi. É exatamente isso. Qual é o nome da irmã? Maria da Glória. Maria da Glória, de Souza Silva. Vitorete. Olha só, foi até me revelado já pelo papel seu nome. Então, irmã Maria, justamente essa é a nossa proposta, de dar esses recursos para que vocês mesmos tenham essas ferramentas. Porque a proposta não é que vocês permaneçam dependentes de professores, de ensinadores para o resto da vida. A proposta é que cada aluno tenha a condição de pegar a Bíblia e estar, pelo menos, de uma maneira adequada, compreendendo. Não é que cada um vai sair um mestre daqui. Não tem como, né? Nem todos serão mestres, ensinadores e professores. Mas, no mínimo, cada um tenha a condição de compreender a Bíblia de uma maneira adequada. Então, o curso se propõe a isso, a dar essas ferramentas, para que vocês, de fato, tenham... Irmãos, porque Martinho Lutero, na Reforma, o que foi a Reforma de Martinho Lutero? Em 1517, foi pegar a Bíblia, que não era acessível ao povo. O povo não tinha a Bíblia na sua língua. A Bíblia era lida em latim. Quem é que entendia aquele trem, meu Deus do céu? Na Alemanha ainda. Imagina no Brasil, vocês sabem, alguns de origem católica, que tempos atrás a missa ainda era celebrada em latim, né? Não é isso? Quando não, ainda com o padre de costa para o povo. Não é verdade? Então o que Martinho Lutero fez? Pegou a Bíblia, que estava no alemão, que estava no latim, e ele pegou inclusive dos originais também, o grego e o hebraico. Quem sabia grego, hebraico e latino? Numa época, 500 anos atrás, que o conhecimento não era acessível a quase ninguém, era meia dúzia da humanidade que tinha, eram reis, né?
eram os professores lá, os eruditos, os filósofos, mas o povo, no geral, a grande população, a grande maioria, era gente que não sabia nem ler. A grande maioria. Então essas pessoas eram manipuladas facilmente, não tinham critério nenhum. O que Martinho fez? Pegou e traduziu no alemão, na língua do povo. Um alemão que o povo sabia, não era um alemão refinado, né? Mas ele foi fiel às escrituras, mas traduziu na língua. Aí essa foi a reforma, dar a Bíblia para o povo. E é isso que a gente quer fazer, dar a Bíblia para o povo, para que ninguém fique dependente de um ensinador. Claro que sempre vai haver, dentro do corpo de Cristo, pessoas escolhidas, que são chamados de mestres, doutores, né? Na questão de ensinadores, para que oriente, para que aconselhe, para que sane coisas complexas da Bíblia. Agora, todo discípulo de Jesus que possui o Espírito Santo, ele tem que ter condição, ele tem que ser emancipado de todos os homens. Eu não estou dizendo que as pessoas não terão liderança, que liderança não é algo de Deus, não é isso. Mas você ser totalmente dependente de um outro homem, irmão, meu Deus do céu, isso não é a proposta bíblica. A proposta bíblica é que todos nós possamos ser dependentes de Jesus. Tá certo? Sempre vai haver uma organização onde nós temos que ter essa ordem mínima, onde tem pessoas que direcionam, que lideram, né? Mas ao ponto de essa pessoa dirigir a minha vida, aí é algo perigoso. Porque se essa pessoa cola as placas, dá tilt, fica meio assim, pancada, já pensou? Se sobrevivesse, né? Já pensou? Então ela vai ficar orientando o povo segundo o que ela quer. Vocês conhecem alguém assim? Conhece algum líder assim, irmão? Que ele é meio doido, pancada? Hã? Eu conheço um bocado. Só na Celso Garcia deve ter uns 12. Só na Celso Garcia. Tem mais, né, mano? Tem mais mesmo. Porque eu fui esse dia lá, semana passada, e eu fiquei espantado, irmão. Tem uma igreja que são 3, 4, as esquinas são 4, né? E nessas 4 tem 3 igrejas, cada um para um gosto. E tem até um templo lá que eu vou te falar. Mas vamos lá orar a Deus e agradecer a Deus. A gente vai então, é só uma aula apresentativa.